Por que você é cristão? Por que eu sou cristão? Porque eu tenho um objetivo: ser guardado por Deus, e no final da minha carreira do bom combate eu tenho um encontro com Jesus. Só que existe um porém, há uma separação, que nem todos está ligado com Deus. Nem todos o seu coração está buscando a Deus. E esta noite que nós estamos aqui é para buscar o Senhor Jesus como se fosse o último culto, porque o dia da manhã não lhe pertence. Aleluia. Você sabe, irmão, que eu tenho meditado muito, é que a palavra de Deus fala que Deus sonda pensamento e coração. E me chama bastante atenção. O que eu quero lhe dizer, que Jesus está bem perto para vir buscar a sua noiva. Não há muito tempo. E diz o salmista: se no dia da tua luta, da tua angústia, tu se afrouxar para o bom combate, tu é covarde, covarde não é Deus. Aqui é uma equipe de soldados preparado para a boa milícia. E muitas vezes, por qualquer questão, parece que nos abatemos. E parece que quando começa a vir as perseguições, até sobre o teu chamado ministerial, muitas vezes eu vou entregar a igreja, eu estou regendo o grupo da minha senhora, mocidade, ou seja, eu vou entregar, não quero mais, que eu não estou aguentando mais. Mas na história bíblica, Deus chama o homem por nome Ananias. Olha aí, Jesus teve um encontro com ele na estrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quem é? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas é interessante, irmão, que a obra de Deus tem início, meio e fim. Deus já tinha preparado outro, que era Ananias, para ir lá na rua direita. E o próprio Espírito de Deus agora visitou quem? Saulo. Saulo, vai chegar um varão por nome Ananias. Só que Saulo, no momento, ele ficou, irmão, é como se fosse uma ficção. Tudo era novo para ele, tudo que estava acontecendo. Só que Ananias agora fala: Deus, quem é aquele homem? Aquele homem tem perseguido a tua igreja, matado mulher, crianças, entregue aos leões, e ele tem uma carta lá de Roma. Aquele homem é muito perigoso. Aí o próprio Espírito fala: não temas, porque é um vaso escolhido para a minha obra. Ele vai padecer, não se preocupe, vá, estou te ordenando. Ananias foi. Eu creio, irmão, quando Ananias chegou assim, olhou de longe, assim, deu uma olhada para saber o que era, e viu Saulo, e diz: o Senhor é contigo. Interessante que agora Saulo fala: Ananias, eu tive essa visão que você ia chegar aqui, e que o milagre ia acontecer na minha vida. Trazendo para os nossos dias de hoje, talvez você está lá na tua casa, no seu trabalho, e de repente o Espírito de Deus vai lá e te visita, passa até o endereço e o nome da pessoa, ou até mesmo para você visitar um irmão que não veio no culto. Por que não veio? Mas o Espírito Santo de Deus vai lá e toca em você. O que me chama a atenção é que agora ele está sendo preparado para a tua milícia. Interessante que de Saulo agora já muda a história e já muda seu nome para Paulo de Tarso. Opa, já melhorou. Todos, irmãos, que entregam a sua vida para Jesus, muda a história, muda seu nome, muda o seu comportamento, muda a tua chamada. E todo mundo que olha para aquele que aceitou Jesus como Salvador falou: lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem de Deus. Há uma diferença, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus agora faz morada em seu coração. E o irmão falou: tem gente que tem dinheiro, mas é pobre, porque falta o principal, que é o Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que todos vocês vieram nessa noite ouvir não a minha palavra, mas a palavra de um Deus que cura, uma palavra de Deus que liberta, uma palavra de Deus que salva, a palavra de Deus que cura. O médico diz não e o Jesus fala sim.
que a última palavra vem do meu Deus. Porque não é fácil. Por que você está aqui nesta noite? Você veio adorar a Deus, porque você não sabe o seu dia de amanhã, como que vai ser. Mas se você está buscando a Deus, tem azeite na botija, coisas vão acontecer. E trazendo para o nosso dia, depois da convenção desse homem, que começou a ministrar o Evangelho, Cesareia, Gaza, até os confins da terra. Ide, pregai o Evangelho a todas as nações, as criaturas. Quem crê por batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Você tem o ide, como ele teve. Não é só os pastores, não é só o presbitério, não é só o diaconato, mas a igreja noiva de Cristo tem esse título, o ide, de pregar, de resgatar, de falar, de buscar as almas para Jesus. Quero falar para a igreja nesta noite que Jesus está às portas. A natureza está falando que Jesus está voltando. Os discípulos apóstolos perguntavam que Jesus estaria voltando. E nós estamos vendo mais perto a volta de Jesus. Alguns estados, interior, em 2025, houve grande terremoto no Brasil, 4,5. Por 4 vezes em 2025. Parece que o povo esquece tão rápido. Nós vemos, como diz a palavra de Deus, sobre a volta de Jesus, que os discípulos queriam saber. Jesus falou: perto da minha volta eu vos darei sinais. Terremoto, fome, nação contra nação, guerra, peste. Qual foi a peste que teve? A Covid. Os governos já não conseguiam mais fazer o sepultamento dos cadáveres. Atores, a imprensa notificando, o povo em casa com medo de sair na rua. As marginais, 23 de maio em São Paulo, era 1 ou 2 carros que andavam. Eu trabalhei a época todinha da Covid e não peguei nada. Peguei cliente, eu estou com Covid. Eu falei: fica tranquilo, Jesus está comigo, entra aí. Você sabe por quê? Porque 15 dias antes de chegar a Covid, eu tive uma visão e caiu uma nuvem cor coral muito forte. Uma voz para mim falou: meu filho, não temas, nada vai acontecer contigo. E após passar 15 dias, aí foi notificado a Covid. Ei, vale a pena servir a Jesus ou não vale? Vários irmãos, regente, maestro do coral, regente da mocidade, pastores, responsáveis do campo, Jesus recolheu. Mas nós estamos aqui nesta missão para fazer a boa milícia. O dia da manhã não me pertence, nem a mim, nem a você. Então não brinque de ser crente, porque servir a Jesus é muito mais que ser crente. É ser salvo, é ser remido pelo sangue de Jesus, é ter certeza da sua salvação. E para entrar no céu não é de qualquer maneira, não. O céu é estreito o caminho, é muito fino para chegar no céu. Eu sei, irmão, que é uma luta muito grande entre o espírito e o corpo. Uma vez recebi um convite de um setor de São Paulo para ministrar. Fiquei muito preocupado, porque eu lembro no patrimônio há mais de 40 pastores. Tinha ali desembargador, delegado, juiz, deputado. Eu fiquei muito preocupado. Pessoas sem renome. Eu sou mais simples desses homens. Mas aí o Espírito Santo me encorajou. Falou: olha, o mesmo Deus que opera nele, opera em você. Porque para Deus não há seleção. Deus separa, Deus chama e Ele escolhe para a boa milícia. Você quer dizer? Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você pode conhecer vários livros. Mas se você não tiver a unção de Deus, não tiver a humildade e o chamado de Deus, é como um sino que tire, porque nada serve. Há uma diferença das pessoas que oram, que buscam, que clamam a Deus. E eu fico meditando, meus queridos, o processo quando iniciou-se essa igreja. Será que ela já iniciou desse tamanho? O chamado, irmão, as pessoas sofrem, padecem, mas uma coisa é certa: o nosso alvo é o céu. Aleluia.
Na nossa época ainda, eu jovem ainda, tocava uma guitarra na igreja. Quantas vezes, meus queridos irmãos músicos, eu carreguei caixa de som nas costas para a gente fazer culto ao ar livre. Missão. Eu já estava sendo preparado naquela década de 1975, que quando colocava uma bacia com água, no outro dia você ia pegar só era gelo. Era muito frio. Frio. Mas ninguém faltava no culto. A igreja não era bonita como essa aqui, boca almofadada, uma orquestra maravilhosa. O piso da igreja era chão, mas ela estava lá fazendo hino. A igreja era de madeira. Eu ia buscar querosene para acender a lamparina da igreja. Mas quando os pastores faziam apelo, 40, 50 almas aceitavam Jesus, sente de ouvir o evangelho. A mocidade chegava na igreja, ficava conversando, não, já dobrava o joelho. A União Senhora já dobrava o joelho. Antes, meia hora, 40 minutos antes de começar o culto, quando o pastor dava o início, irmão, dava um Pentecoste da igreja que era só vitória. Na tribuna, Deus usava um na língua do anjo e Deus usava o outro no intérprete. Missão. E vou dizer mais alto para a igreja: se não cumprisse naquele dia, no outro dia estava se cumprindo a profecia. Deus não mudou. Eu lembro ainda na minha mocidade, na Assembleia de Deus do Belém, quando nós íamos, um pastor, meu irmão, o joelhinho tremia, batia no outro. Respeito à autoridade eclesiástica. E hoje? Mudou? A palavra de Deus mudou? Não. Ela continua firme. Episcopado, excelente obra deseja. Atende o teu chamado. Ajude o teu ministério. Ajude a União do Senhor, você que faça parte da mocidade, quem quer que seja. Eu estou falando de missão de Saulo para Paulo. Estou trazendo para o nosso dia de hoje. Se nós não dermos as mãos, como diz o salmista, vamos escrever com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Essa união vem de que maneira? Na oração, na comunhão e no partir do pão. Deixa eu dizer algo para vocês. Com o tempo, irmão, nós vamos aprendendo. Deus quer homem separado, preparado, humilde. O pastor é para servir, é para servir. Lembra do exemplo de Jesus? Alguém tentou ou quis repreender Jesus, que Jesus estava num lugar mais bom. Jesus estava lá com a prostituta falando do reino. Jesus estava onde o pessoal era lançado fora do arraial por causa das lepras. Jesus ia lá e curava. Ô irmão, quantas visitas você fez essa semana? Para quantas pessoas você falou do amor de Jesus? Nós estamos falando sobre missão. Parece que vai chegar na idade, 60, 70, 80, agora que Deus renova nossas forças como águas. Tudo é experiência na nossa vida. E Jesus tem um chamado lindo para cada um de nós. O Evangelho de Jesus, ele pega o rico, ele pega as pessoas mais humildes, ele pega a pessoa mais, seja culta, ele vai até o juiz, vai até o desembargador, ele vem para todos. Jesus não faz exceção de ninguém. Você pensa que é fácil fazer missão? Você pensa que é fácil o teu chamado? Eu lembro que eu participei de um congresso em São Paulo e falaram quem ia fazer parte da missão. Eu levantei minha mão e fui à frente. Eu e mais 5. A igreja lotada, cada dia coisa mais linda. Meu irmão, depois de um ano, meu irmão, aí vem o chamado de Deus. Apartamento bom, 2 carros na porta, para que ir, né? Estou bem, geladeira cheia. E Deus sempre usava alguém na igreja. Você vai? Eu falei, vou não. Você vai? Não, vou não. Se eu fez o voto comigo, você vai. Sabe o que aconteceu, irmão? Barriga veio, não tinha aquela experiência de chamar. Eu estava para pregar no congresso de manhã, o carro travou o volante, tive um acidente, a pessoa ficou entre a vida e a morte. Desse acidente, Deus tirou o apartamento, tirou o carro, tirou tudo dele em 15 dias. Fui morar de favor. Aí Deus outros irmãos da Assembleia de Deus, lá do Cocaia. Homem, agora você vai ou não vai? Eu falei, eu vou. Eu tinha tudo para ir, mas fui na dúvida. E lá começou a minha experiência. E não é fácil, não. Você está do outro lado aí no inteiro, hein, pastor? Hein, pastores? Você olha assim, um sol de 40 graus, mato de um lado, mato do outro. Você chega a ver a cigarra cantar,
Fala, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Parece um lugar de doido, né? A pessoa quando está maluca, ele vai lá no hospital para se acalmar. O que eu estou fazendo nesse lugar? E foi dali que começou a minha chamada missionária. Retornamos para São Paulo, depois Deus manda nós de novo para uma cidade chamada Dracena. Nós ficamos lá 8 anos naquela cidade, mas hoje tem uma Assembleia de Deus implantada lá que não tinha, mas hoje tem. E o pastor, esse dia tem um mês que Deus recolheu aquele pastor que eu discipulei. E Deus falou, quando você discipular, você retorna para São Paulo. Quando não foi agora, Jesus recolheu o pastor, mas a igreja está implantada, os obreiros estão trabalhando. Vale a pena ou não vale? Quanto vale uma alma? Por isso que Jesus é maravilhoso na minha vida. Jesus é tudo na minha vida. E graças a Deus, irmão, eu falei, Jesus, eu estou aqui de novo. Faça de mim o que o Senhor quer. Envia-me a mim. Porque depois que houve o processo com a minha esposa, que antes dela ter o câncer, eu contei aqui para a igreja, eu vi minha esposa chorando toda ensanguentada, e eu chorava muito, falei, Jesus, não leva a minha esposa, então faça o meu íntimo. Eu estou esperando você fazer o meu íntimo. E Jesus, irmão, depois de uma luta tremenda, direto câncer nos ossos, que não, a pessoa até parte, mas o último exame agora, louvado seja Deus, saiu o exame, minha esposa foi curada. E aonde Jesus mandar eu vou. Aleluia, glória a Deus. Jesus tem chamado na tua vida. E quando Jesus chama, não tem idade. Ele não está preocupado com a sua formação acadêmica. Ele quer saber o teu chamado. Ele quer saber se você está pronto. Não importa se vai ministrar a palavra de Deus para 4, para 5. Não importa se você vai dirigir uma congregação com 6 membros. Não importa. Faça o ídolo de Jesus aqui, lá, nos hospitais, na delegacia, na prefeitura, nos hospitais. Você é especial para Jesus essa noite, meu amigo ouvinte da palavra.